Fala, meu povo lindo, como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Vou colocar o microfone mais perto aqui, peraí. Alô, teste, som, testando, show de bola. Então, pessoal, estamos aqui hoje. Hoje eu me esforcei, hein? Hoje tem imagem bonita, tem algumas que estão meio pixeladas ali, mas tem texto, tem exemplo de código. Gente, eu tô me esforçando, dar uma coisa linda. Então vamos lá. O que a gente vai aprender hoje? Hoje a gente vai aprender sobre a famosa lógica de programação. Certamente todo mundo que iniciou aí na questão da programação, já ouviu falar que tem que, antes de fazer qualquer coisa, qualquer sistema que tu pense em fazer, tu precisa entender sobre lógica de programação. Qual que é o problema que tem nisso, tá? A maioria dos vídeos que tem hoje em dia sobre lógica de programação já abre o código e já deixa o cara, vai lá, faz o código, bota variável, bota um milhão de coisas. Só que existe um processo antes disso, né? Existe um processo em que a gente precisa aprender a raciocinar as coisas e montar uma estrutura de um programa funcional realmente. Não adianta a gente só sair resolvendo um problema, a gente precisa estruturar isso. Quem viu o último vídeo sobre estrutura de dados sabe que a estrutura ela serve justamente como a forma de mostrar como algo vai ser construído, né? Como algo vai ser mantido, ou servir também como a base. A lógica ela serve como uma estrutura, serve como a base para conseguir avançar em cima dos algoritmos. A gente vai ter como base, agora a gente tem até base bibliográfica, gente. Que isso, hein? Coisa linda. O livro Introdução à Lógica, do Cope. Acho que é assim que se fala, não sei se eu falei errado, alguém me corrige aí, por favor. Mas vamos lá. Então, o estudo da lógica é o estudo dos métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio correto do incorreto. Ah, meu Deus, lá vem mais um leitor de slide. Calma, gente. Isso daqui é só para a gente ter um material visual melhor para a gente ir se adaptando. Mas eu vou explicar, tá? Vamos lá então, de pouco em pouco. O estudo da lógica é o estudo dos métodos e princípios, tá? Então, existem métodos, existem formas, existem regras que já foram estudados, já foram testados, são validados para conseguir distinguir o raciocínio do que é o correto e do que é o incorreto. E o que é o raciocínio, né? Vocês podem se confundir em relação à questão de raciocinar e pensar. Eu posso pensar na cor azul. Eu não tive um raciocínio em relação a isso, né? Agora, se eu tiver essa questão, eu acabei de pegar a minha xícara aqui que eu estava tomando um cafezinho. Eu raciocinei isso. Eu tive que pensar, beleza, para eu conseguir pegar a xícara, eu vou ter que esticar a minha mão, eu vou ter que segurar a alça aqui dela, e para eu tomar o café, eu vou ter que levar ela até a boca e engolir o líquido. Existe um raciocínio por trás disso e a lógica nos ajuda, através desses métodos e princípios, a distinguir a forma de raciocinar corretamente ou incorretamente. O exemplo que a gente tem aqui é esse, de que todo careca não possui cabelo, Pedro é careca, logo Pedro não possui cabelo. Por quê? Tá? Isso é óbvio, gente. Se o cara não tem cabelo e a gente chama alguém de careca, o cara que não tem cabelo, e o cara não tem cabelo, ele é careca. É um raciocínio válido, é um raciocínio lógico. Então, existem algumas características que a gente vai ver aqui, alguns conceitos, que são utilizados para que a gente consiga construir esse raciocínio e consiga entender se esse raciocínio ele é correto ou incorreto. A gente vai começar aqui com a proposição. O que é a proposição? Tá? Chamamos de proposição algo para designar o significado de uma sentença ou oração declarativa. Ei, o chapéu, o que isso significa? Vamos lá. Sentença ou oração declarativa é uma frase. Qualquer frase que tu tem. Um exemplo aqui embaixo, ó, chove ou it's raining. O que é o significado disso? O significado é que tá caindo água, né? Normalmente. Aí pode ter um significado diferente se tu pensar, por exemplo, numa mulher solteira. E aí ela escuta isso daqui, ó. Vocês conseguem perceber que tem um significado diferente, né? A linguagem, normalmente, que a gente usa no dia a dia, ela tem esse problema de ambiguidade dos significados. E aí a proposição, ela traz isso. Ela traz um significado sobre alguma sentença ou oração declarativa. Ah, mas a gente vai entrar em português? Não precisa se preocupar em português. Só a ideia em si. Sentença, oração, uma frase qualquer que tu tenha. Só que existe um detalhe importante que é uma proposição, sempre ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa. Então, quando eu digo chove, eu preciso que essa declaração que eu fiz, ela ou seja verdadeira ou seja falsa para que ela realmente seja uma proposição. Então eu vou trazer o significado sobre alguma coisa e esse significado ele precisa ser verdadeiro ou falso. Se tiver tudo isso, então eu tenho uma proposição. A segunda característica que a gente precisa entender é a inferência. Tá? O que é a inferência? É o processo em que se chega a uma proposição afirmada na base de uma ou mais proposições aceitas como ponto de partida. Meu chapéu.
calma lá, respira que vai dar certo. Eu tenho um monte de proposição. Um exemplo que eu posso trazer é até a questão lá em cima. Vamos ver lá de novo. A gente tinha visto aqui. Ó. Eita, nós. Aqui. Todo careca não possui cabelo. Pedro é careca, logo Pedro não possui cabelo. O que é uma proposição aqui? A proposição que eu tenho é: todo careca não possui cabelo. Isso é verdade ou falso? É verdadeiro ou é falso? Eu consigo dizer. É uma declaração, tem um significado. Qual que é o significado? O significado é que eu estou declarando que todo aquele que é careca não possui cabelo. E isso é uma verdade. Pedro, ele é careca. E isso é uma verdade. Eu estou declarando isso, eu estou informando isso, trazendo significado em relação a isso. E aí eu chego a uma conclusão. Logo, Pedro não possui cabelo. Esse fato de eu conseguir chegar nessa conclusão, ó, sabor, cheguei nessa conclusão, é justamente a ideia da inferência. Então, quando eu tenho a inferência de algo, significa que através de proposições, ou seja, de significados que são verdadeiros ou falsos anteriores, através desses significados, eu consegui chegar em um novo significado, e esse significado ele é explicado através dos significados anteriores. Isso é inferência. Vamos voltar aqui de novo para o conceito. Ó. Então, inferência, processo em que se chega a uma proposição, ou seja, processo em que se chega a um significado verdadeiro ou falso, afirmado na base de uma ou mais proposições aceitas como ponto de partida. Então, as minhas proposições aceitas como ponto de partida seriam: todo careca não possui cabelo, Pedro é careca. Tá? A partir dessas duas proposições, eu tenho a terceira, que é a minha conclusão. Logo, Pedro não possui cabelo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora aqui, ó. Quando a gente tem a definição de um argumento. O que é um argumento, tá? Um argumento é um grupo de proposições tal que se afirme ser uma delas derivada das outras, as quais são consideradas provas evidentes da verdade da primeira. Meu chapéu, calma lá, vamos lá. Então, esse grupo anterior a gente chama de premissas, que são as provas para a conclusão. E a conclusão é o que valida o raciocínio. Através disso, a gente consegue verificar na proposição final da conclusão se ela pode ser verdadeira ou não. Tá, o que isso significa? Vamos voltar lá de novo pro carequinha. Carequinhas são demais. Vamos lá. Todo careca não possui cabelo, Pedro é careca. Essas são as minhas premissas. E aí eu chego a uma conclusão através dessas premissas, porque elas servem como uma prova para essa conclusão que eu cheguei. A conclusão que eu tenho é: Pedro não possui cabelo. Por que Pedro não possui cabelo? Um ponto importante aqui é que existe diferença entre argumento e explicação. Tá? A explicação ela vai dizer a causa daquilo. Pedro não possui cabelo porque os cabelos dele caíram. Eu não tenho um argumento em relação a isso, eu tenho uma explicação. Agora, se eu digo que todo careca não possui cabelo, Pedro é careca, logo Pedro não possui cabelo, eu tenho um argumento em relação a isso. Se Pedro é careca, ele não possui cabelo, justamente pelo caso de que todo careca não possui cabelo. Essa é a diferença entre um argumento e uma explicação. Isso é muito importante. Também tem lá no capítulo 1 do livro Introdução à Lógica, tá? Se vocês quiserem dar uma lida, eu aconselho vocês. Então vamos voltar para cá em relação ao argumento. Então o argumento ele vai ter um conjunto de premissas que vão ser a prova da conclusão que eu tirei, certo? Vamos para o próximo slide. Dentro de um argumento, a gente tem o conceito de verdade e validade. Tá? Primeiro ponto, proposições são verdadeiras ou falsas. A gente já viu isso. Tá? Toda proposição que é um significado, esse significado ele precisa ser ou verdadeiro ou falso. Ele pode ser, né, assumir um desses valores. Os argumentos eles são válidos ou inválidos. Um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração é: um argumento é válido quando é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa ao mesmo tempo. O que isso significa? A gente tem um exemplo aqui de um inválido, que é esse aqui, ó. Todo humano, esse vermelhinho aqui, esse é um inválido, tá? Todo humano é mortal. Sócrates é mortal. Logo, Sócrates é humano. De cara, parece que tá tudo certo, né? Porque, bem, se todo humano é mortal, Sócrates é mortal, logo Sócrates é humano, a gente meio que raciocina assim: beleza, tem o Sócrates, a gente sabe que Sócrates é humano, e a gente sabe que Sócrates é mortal porque todo ser humano é mortal, né? Só que esse raciocínio, ele não tá certo. Por que ele não tá certo? Aí a gente tem que levar em consideração essa regra aqui. O argumento é válido, tá? O argumento, o raciocínio, dá para meio que intercambiar esses conceitos. Ele é válido quando é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa ao mesmo tempo. Qual que é o problema que a gente tem aqui? A conclusão que eu cheguei, ela é falsa.
Por quê? Na verdade, ela pode ser falsa, tá? Por que ela pode ser falsa? Porque o que eu estou dizendo é somente que Sócrates é mortal. Eu não estou dizendo que Sócrates é humano. Eu estou dizendo que Sócrates é mortal. Por ele ser mortal, ele pode ser um cachorro, ele pode ser um pássaro, ele pode ser, sei lá, qualquer coisa que seja mortal. Sócrates ele pode ser isso. Não necessariamente ele vai ser humano, né? A única afirmação que eu trouxe é que todo humano é mortal. Beleza, isso é verdade. Sócrates é mortal. Eu não disse que Sócrates é humano. Eu disse que ele é mortal. Só que existem várias coisas que podem ser mortais. Então eu não posso concluir que Sócrates é humano com 100% de certeza, né? Ele pode ser qualquer outra coisa. Esse raciocínio então está errado, porque através das premissas que eu tenho, se as minhas duas premissas estiverem certas, que nem por exemplo, todo humano é mortal. Isso é uma premissa certa. Sócrates é mortal. Pode ser uma premissa certa também. Que nem por exemplo, um cachorro pode ser mortal. Tá? Só que, se eu tiver isso, que todo mundo é mortal, que é verdadeiro, Sócrates é mortal, que é um cachorro, e ele é mortal, sendo verdadeiro, a minha terceira, que é a minha conclusão, ela não vai ser verdadeira. Logo, Sócrates é humano, porque Sócrates é um cachorro, né? E cachorro é um mortal. Então, quando eu tenho as minhas premissas sendo verdadeiras e a minha conclusão podendo ser falsa, eu não tenho um raciocínio válido, né? Eu tenho um raciocínio inválido. Aqui na direita a gente tem um exemplo de um raciocínio válido, que é o quê? Todo ser humano é mortal. Sócrates é humano, logo Sócrates é mortal. Esse é válido por quê? Porque eu tenho uma afirmação de que todo humano é mortal, é verdadeira. Sócrates é humano, eu estou afirmando isso, e isso é verdadeiro, Sócrates é humano. Então eu posso concluir que por Sócrates ser humano e todo humano é mortal, que Sócrates é mortal, né? Então esse é um raciocínio válido, por quê? Porque é impossível que a minha conclusão esteja errada, assumindo que as minhas premissas estão certas. Aí vocês podem estar pensando assim, mas isso não tem nada a ver com programação, tu só está falando sobre frases. Vamos lá então. Esse próximo exemplo aqui em cima, tá? Esse é um exemplo de um raciocínio válido. Todo usuário com senha correta pode acessar o sistema. Maurício digitou a senha correta, logo Maurício pode acessar o sistema. Tá correto. Por quê? Vamos lá. Todo usuário com senha correta pode acessar o sistema. Show. Maurício, que sou um usuário, eu digitei a senha correta. Se eu tenho a senha correta, eu posso acessar o sistema. Então, Maurício pode acessar o sistema é uma conclusão válida, porque as premissas explicam, né, provam essa conclusão que eu cheguei. Essas duas premissas são a prova de que eu consegui acessar o sistema. Por que esse daqui de baixo ele é um argumento inválido? Vamos lá. Todo usuário com senha correta pode acessar o sistema. O sistema foi acessado, logo a senha está correta. Essa afirmação, esse argumento ele está inválido, por quê? Todo usuário com senha correta pode acessar o sistema. Beleza. O sistema foi acessado. Beleza. Logo a senha está correta. Qual que é o problema que tem aqui? O problema é que, se dentro do meu sistema eu tiver uma validação por token para liberar o acesso ele pode ser liberado, não porque a senha está correta, mas por algum outro motivo externo, né? Então esse raciocínio ele está errado, e aí ele entra dentro do estudo da lógica também em relação às falácias, que é chamada de falácia da afirmação do consequente. Essa é um dos tipos de falácia. Se vocês quiserem também que eu entre mais a fundo nesses detalhes, pode deixar aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre isso. Então esse raciocínio ele está errado justamente por conta disso. Eu não posso concluir que a senha está correta só porque o sistema foi acessado, porque o sistema ele pode ser acessado por várias outras questões, né? E é isso que faz a diferença do porquê que a lógica é importante, para que a gente monte os raciocínios da forma correta, e a partir desse raciocínio da forma correta a gente consegue construir testes, a gente consegue construir requisitos, montando essa ideia e até ajudando a entender por que a observabilidade é importante. Então, imagina se chega um bug lá, o cara tem algum fluxo que precisa que a senha esteja correta, o cara digitou a senha errada, e aí ele acessou o sistema e tu verifica que a senha está errada, não poderia ter conseguido trabalhar naquela parte do sistema e fica assim, meu Deus, o que aconteceu? Por conta do teu raciocínio estando errado, ele conseguiu acessar uma coisa que de repente não poderia acessar. Então a observabilidade ajuda nisso de conseguir entender o que está acontecendo dentro do teu software para prevenir essas questões de quando tu monta um raciocínio equivocado, né? Entre outras coisas também, a observabilidade ela pode ser usada também
para questões não somente que você teve um raciocínio errado, mas de problemas que aconteceram no meio do caminho, e todas essas coisas vão se conectando. Então, o que eu quero deixar de aprendizado aqui é: estudem a lógica, estudem como as coisas se conectam, estudem como montar um raciocínio da forma correta, para que vocês consigam construir sistemas bem robustos e que funcionem direitinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, não esqueça de deixar aí nos comentários o que vocês acharam, quais outros assuntos vocês querem que eu traga. E é isso, meu povo. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!